falar com vocês aqui mais um fato do que aconteceu na minha juventude e coisas que me chamaram a atenção. Eu adoro contar para vocês sobre as coisas que me chamaram a atenção. Na época, em 1987, quando eu entrei para o exército, ali foi todo o tipo de homens, de rapazes da época que eles eram de todos os tipos e genética e de nacionalidade, descendência, que eu quero dizer, e existiam pessoas diferentes, é lógico, e ali todo mundo era obrigado a ficar junto como se fosse um reality. E eu lembro que antes da transformação de cortar o cabelo e ficar todo mundo reco, eu lembro que tinha um com o cabelo moicano, a calça com alfinete, assim, para ficar bem agarrada no corpo, coturno, e todo aquele característica de punk. Ele era um punk legítimo, porque era muito forte essa cultura na época. E esse punk, ele era mais ou menos 1,80 de altura, era um cara que é considerado quase alto, né? 1,80, e ele era muito mal encarado, sabe? Ele era muito agressiva. A imagem dele era muito agressiva, de punk mesmo, aquele cabelo moicano, mas um moicano muito grande, muito colorido, parecendo uma crista de galo, feio, horroroso, assim, assustador. Dava medo, você olhava assim para ele, dava medo, você não sabia do que ele era capaz. Umas pontas assim na jaqueta de couro, tipo assim, não dá para encostar no cara, cheio de ponta. E outro era o inimigo dele, porque tinha uma cultura de ter inimizade entre as gangues, os grupos, tinha muita inimizade naquela época. E o outro era uma aparência também assustadora, porque ele era um skinhead, ele era um careca gangue, ele era um cara de uma gangue temida aqui em São Paulo e bem forte em São Bernardo. E ele era muito forte, usava umas camiseta branca neutra assim, e usava aquelas roupas que caracterizava que ele era um skinhead do movimento mesmo, e também assustava assim porque ele tinha uns bração, era fortão, e ele invocava com o punk invocava com ele, e ele prometia que ia bater no punk. E tudo isso depois que cortou o cabelo, continuou a inimizade. E aí depois a gente foi conhecendo eles. O punk era uma doçura de gente. Puxa vida, que rapaz doce. Era um gentleman, um cavalheiro. Ele tinha um coração bom. E aí foi abrandando aquela coisa toda, porque ele não estava mais naquele movimento lá dos bravão, né? E aí a gente descobriu que o skinhead, ele era um milionário, um filho de milionário, ele era um herdeiro, e ele era um aventureiro, e ele era voluntário para estar lá no quartel. E a gente já sabe que quem é voluntário para estar no exército geralmente é pessoa que tem boas intenções, né? Ele não está lá obrigado, isso é muito bom para eles que são voluntários, eu não fui. E aí, tudo que não prestava no quartel, todo mundo que era muito alterado, e alterado é que não segue direitinho os padrões, eles colocam de castigo. E o castigo é trabalhar no rancho.
rancho é a cozinha. Então vai ser cozinheiro, vai servir os soldados ali, vai servir a comida. É tudo gente que não presta que faz isso. E eu era um deles. E então eu tinha que entrar na câmara frigorífica 4 da manhã, tirar a carne que ia ser cozida. A carne tinha muito tempo já que estava congelada, o feijão tinha muito tempo já que estava no estoque. Não, tudo bem. Aí, naquele tempo não se olhava muito validade, tá? E aí eu lembro que nós descobrimos que o skinhead, ele não era um cara inteligente, ele era um cara que hoje em dia deve ter algum diagnóstico. Eu não sei dizer, mas ele não pegava as coisas, ele, ele era atrasadinho para tudo, para tudo. E aí a gente meio que ficou assim com um pouquinho de dó dele, sabe? Porque essa pureza que ele tinha era um problema meio patológico, sabe? Aí ele, ele tinha uma aparência assim de bruto, mas ele não era. E aí eu lembro que um dia a guarnição, eu estava de serviço junto com o skinhead lá, e a guarnição precisava jantar. Aí foi todo mundo do quartel, tinha ido embora já, e a guarnição foi para jantar. E quando a guarnição chegou lá, ele falou assim pro sargento: sargento, eu sugiro que o senhor mande toda a guarda guardar seus armamentos em respeito ao quadro da Santa Ceia que está ali na parede. Aí o sargento olhou para a parede, tinha o quadro da Santa Ceia, Jesus com os seus apóstolos ali ceando. E aí a ceia, né, na parede. Aí o sargento falou: tem razão, vai toda a tropa guardar seus armamentos e vamos fazer a ceia sem armas. E aí eu fiquei olhando, assustado assim, pro skinhead. Eu falei assim: não é possível, você, você desarmou uma tropa toda. Só com esse argumento você colocou a tropa toda em risco de estar comendo desarmado, sujeito a chegar o inimigo aqui e pegar todo mundo de calça curta, só com seu argumento cristão. Aí eu comecei a dar risada e contei para os meus amigos depois. Todo mundo caiu na gargalhada e viu que aquele cara tão idiota conseguiu desarmar toda uma tropa com algum argumento e ainda convencer um homem preparado a deixar todo mundo desprevenido. Esse dia foi marcante na minha vida e eu tô contando para vocês hoje porque, olha, tem coisas que só a gente estando lá para ver.